Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Glaucia e estou aqui com mais um vídeo do Matemática Fácil. E na aula de hoje nós vamos comparar frações. Eu vou explicar para vocês quais símbolos nós usamos para fazer a comparação e em diferentes tipos de fração. Antes de começar, já deixa aqui o seu like se você está gostando desse conteúdo e comenta aqui de onde você está assistindo essa aula. Para entender um pouquinho os sinais de maior e menor, a gente vai olhar para uma reta numerada. Na reta numerada, os números aumentam para a direita, então os números ficam maiores para a direita. E para a esquerda, os números diminuem, eles ficam menores. Alguns professores usam algumas dicas para você conseguir memorizar esse símbolo de maior e menor. A primeira dica é essa: pensando numa reta de números naturais e saber que para a esquerda o número diminui, para a direita o número aumenta. Então, para a esquerda é menor, para a direita é maior. Nós temos também a dica dos numerais. Quando você escreve os símbolos de maior que e menor que e coloca um tracinho em cada um deles, o símbolo de menor fica parecendo um 4 e o símbolo de maior fica parecendo um 7. O 4 é menor e o 7 é maior. Alguns alunos ainda comentam que preferem usar a ideia da boca do jacaré. O jacaré vai comer o maior número, então a boca do jacaré vira para o maior número. Olhem só, 5 e 8. Quem é maior? É o 8, então a boca do jacaré abriu para o 8. 5 é menor que o 8. Outro exemplo, 6 e 4. A boca do jacaré abriu para o 6. O 6 é maior que o 4. Mas nas frações, nós não conseguimos fazer tão facilmente assim. Por quê? Porque as frações não são números naturais, são números fracionários e a gente precisa de algumas dicas para conseguir comparar. Vamos começar olhando para frações em que temos numeradores iguais. Quando a gente imagina o desenho de uma fração e observa aqui essa fração, a gente consegue fazer uma associação mais rápida. Mas nem sempre a gente consegue fazer dessa maneira, porque nós podemos ter números muito altos. Vamos pensar no desenho dessas duas primeiras frações. 1/4 e 1/10. Pensa numa barra de chocolate. Então, a mesma barra, o mesmo inteiro, dividido em 4 partes e você pegou uma parte. Imagina a mesma barra dividida em 10 partes e você pegou uma só. Esse 1/10 está muito menor do que 1/4, não é mesmo? Mas como que a gente vai guardar? Qual que é a regra para a gente memorizar isso daqui? Porque nem sempre a gente consegue mentalizar um desenho. Quando nós temos numeradores iguais, a maior fração é aquela que tem o menor denominador. Então, 1/4 é maior que 1/10. Nesse exemplo, numeradores iguais, a maior fração é aquela que tem o menor denominador. Então, 57/65 é menor do que 57/60. Quando a gente pensa nos denominadores iguais, então, em ambos os exemplos, denominadores iguais, a maior fração é aquela que tem o maior numerador. Percebam que é o contrário. Aqui é o menor denominador e aqui é o maior numerador. Então, 7/8 é maior que 4/8. 79/125 é maior que 50/125. Mas e quando nós não temos numeradores e nem denominadores iguais? O que nós precisamos fazer para conseguir comparar? Nós precisamos reduzir essas frações ao mesmo denominador, para que a gente possa usar
essa segunda regra aqui. Como que a gente faz isso? Através do MMC dos denominadores. Se você perdeu a aula do MMC, vale a pena assistir, porque a gente usa demais no conteúdo de fração. Então, eu vou pegar esses dois denominadores e vou fazer o MMC deles. 8 e 16. É possível dividir por 2. Aqui deu 4 e aqui deu 8. Divido por 2. Aqui deu 2 e aqui deu 4. Divido por 2. 1 e 2. Divido por 2 novamente. Desce 1 e aqui dá 1 também. Quando eu termino, eu vou multiplicar os fatores, não é? Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. 16 é o mínimo múltiplo comum entre 8 e 16. Eu trago esse denominador para as duas frações. Agora, para conseguir transformar essa fração aqui numa fração equivalente com denominadores iguais, eu preciso pegar o novo denominador, dividir pelo antigo denominador e depois multiplicar pelo numerador. Então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 16 dividido por 8, 2. 2 vezes 4, 8. A mesma coisa eu faço com a segunda fração. 16 dividido por 16, 1. 1 vezes 13, 13. Agora, eu tenho duas frações com denominadores iguais. Quando eu tenho denominador igual, a maior fração é aquela que possui o maior numerador. Então, 8/16 é menor que 13/16. Como essas frações são equivalentes, consequentemente, 4/8 é menor do que 13/16. Reduzindo ao mesmo denominador, eu consigo fazer essa comparação. Vamos ver outro exemplo? Eu tenho aqui os denominadores 16 e 24. Preciso fazer o MMC dos dois. 16 e 24. Divide por 2. 8 e aqui deu 12. Divido por 2. 4 e 6. Divido por 2. Aqui deu 2 e aqui deu 3. Só consigo dividir o 2. O 3 espera. Na última linha, eu divido por 3. Agora eu vou multiplicar os fatores. 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12 vezes 2, 24, vezes 2, 48. Então, 48 é o mínimo múltiplo comum entre 16 e 24. Esse 48 eu trago para cá. Ele será o novo denominador para as duas frações. Agora, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo denominador antigo e multiplica pelo numerador. Nos dois casos. Então, 48 dividido por 16 deu 3. 3 vezes 4, 12. 48 dividido por 24 dá 2. 2 vezes 6, 12. 12/48 é igual a 12/48. Então, 4/16 é igual a 6/24. Todas essas frações aqui são frações equivalentes, representam a mesma parte de um inteiro. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e que a sua matemática tenha se tornado mais fácil. Deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e comente o que você achou dessa aula. Obrigada, tchau, tchau, até a próxima!